Fala, Poá, tudo bem? No vídeo de hoje é com enorme prazer que eu começo estreando um quadro chamado Pela Educação. Aliás, a educação é o melhor caminho para termos uma nação, uma sociedade mais próspera. E quem é você? Meu nome é Emily Soares, eu tenho 22 anos, sou moradora do Jardim Santa Helena há 13 anos e sou estudante de logística. Estudando logística? Então, você passou boa parte da vida estudando em uma escola estadual, correto? Certo. E que acaba não tendo tanta atenção da prefeitura justamente por não pertencer ao Estado. Então eles acabam não dando tanta atenção, até porque toda a verba dele é do Estado. Quais eram os maiores problemas que como aluno enfrentava nas matérias? Eu acho que o maior problema atualmente nas escolas estaduais é a falta de estrutura. Para mim, na minha época, era difícil ter acesso a material para estudo. As salas de aula, na sala de aula você não tinha tanto preparo, normalmente faltava material como DIS, por exemplo, que é o material básico. Eu não tinha acesso à internet, então para fazer algum trabalho eu tinha que depender de lan house, de algum amigo para ajudar, e eu acho que isso é algo que atrasa bastante o desenvolvimento dos alunos. Uhum. E você falou da questão da internet, que hoje ainda tem outro porém, né, que é a questão do avanço tecnológico, que em sua concepção os métodos de ensino tradicionais atrapalham no desenvolvimento do aluno? Sim, porque você está trabalhando com um público jovem, o público você entra na escola com 5 anos e sai com 17. Uhum. É um público muito jovem, então você tem que atualizar os métodos de ensino para a linguagem desse aluno. Uhum. O método de ensino tradicional, você é ali sentado todos os dias escrevendo texto e fazendo redação, não te ajuda nesse desenvolvimento. E eu acho que isso acaba travando o aluno e acaba trazendo desinteresse também. Sim, é porque muitos jovens eles falam que aprendem mais com seus influenciadores, né, na internet, que os pais têm que tomar cuidado, aprendem muito com seus influenciadores, né, porque é um conteúdo mais dinâmico, né, mais dinâmico, é a linguagem do jovem. Então você acha que os professores devem se adaptar a essa nova metodologia? Acredito que sim. Claro que a forma com que isso deve ser feito tem que fazer com que todos estejam confortáveis, tanto o aluno quanto o professor e os administradores da escola também, enfim. Mas eu acho que deixar isso, fazer isso com que isso de forma mais leve, uma linguagem mais atualizada, mais Sim. jovem mesmo, faz com que com que os alunos se interessem mais, aprendam melhor e tenham até uma relação melhor com os professores. Sim. É que na minha concepção, assim, no meu entendimento é que hoje a grande parte dos alunos, grande parte dos jovens no geral, até público mais adulto, eles não leem tanto. Eles não e aprendem mais por vídeo. Às vezes é por um desenho, sei lá, aprende mais. Então, deveria substituir um pouco dos livros, porque, por exemplo, o livro, eu não entendo uma coisa do Estado, que é a questão do como que é? Unidade, aquele que servem para tanto para o primeiro, para o segundo, terceiro, entendeu? Eles sempre fazem novos livros, sendo que é o mesmo conteúdo todo ano, entendeu? Eu não consigo entender, aquele livro é pouco usado na escola estadual que eu participei, tanto na escola Ivone quanto no Vera Lúcia. Então eu acho que os professores mais velhos, né, que tem um pouco mais de dificuldade para se adaptar a esse meio tecnológico, e que na sua visão, o que eles têm como seria a conversa para esses professores, esses educadores mais velhos? Eu acho que deveria ter algum tipo de preparo, tipo, como cursos, uma forma de orientação, talvez psicologia dentro das escolas ajudasse tanto os alunos quanto os professores. Sim. A entender que certas mudanças serão bem-vindas para os dois lados e trarão mais benefícios do que malefícios. E os professores, eu acho que a maior parte dos professores estão interessados em aprender também, não só ensinar. Sim. Como eu citei agora a Escola Ivone, você estudou na Escola Ivone até o ensino médio e depois foi por uma ETEC, aqui tipo lá mesmo. Tem diferença na qualidade de ensino? E havia algum tipo de incentivo aos alunos se dedicarem nas matérias extracurriculares?
tinha muita diferença no ensino da ETEC para o ensino do Ivone. O Ivone era uma boa escola, mas era essa escola mais tradicional. Sim. Na ETEC a gente tinha um relacionamento, era quase como uma amizade com o professor. E o professor tinha essa linguagem mais jovem, tinha mais liberdade. A gente tinha muito trabalho que tirava um pouco dessa questão tradicional, como a casa aberta, que a gente abria a escola e os alunos se envolviam, faziam trabalhos grandes, decoravam a escola inteira, e a gente tinha muita liberdade nesse ensino, nesse sentido. Na ETEC o aluno ajudava a administrar a escola, de certa forma, a gente participava muito mais. E a gente tinha mais recursos também. Tinha campanhas tipo de arrecadar fundos para fazer alguma coisa, algum evento na escola? Sim, uma coisa que a gente podia fazer na ETEC, que a gente normalmente não pode fazer numa escola tradicional, numa escola estadual normal, é fazer festa. A gente fazia muita festa. E isso pode gerar uma visibilidade negativa de fora, para quem está de fora, mas era muito organizado, não tinha bebida alcoólica, a gente realmente se divertia. No final das contas, aquilo ajudava muito a gente arrecadou muito dinheiro na ETEC, fazendo festas para trazer melhorias para a escola também. Sim. E nesse período de ETEC, tinha muito aparição de prefeito, de vereador lá para dar atenção que se passava? Não. Na ETEC não tinha muito isso. Eu acho que a gente tinha mais isso numa escola normal, estadual normal, do que na ETEC. Funcionava como se fosse tipo uma iniciativa privada, né? Isso, exatamente. Aqui, ó. Como era a atenção dos professores ao auxiliar seus alunos a se prepararem no vestibular, Enem, etc? A minha experiência, eu aprendi tudo que eu sei hoje sobre Enem, sobre os vestibulares, eu aprendi na ETEC. Na escola estadual eu não sabia de nada disso. Na realidade, eu fui saber dessas questões com a minha professora de Química, do Ivone, que me orientou a fazer o vestibulinho e entrar para a ETEC. Na ETEC as nossas provas eram com perguntas de vestibular. O assunto que era abordado nas salas, as matérias que eram abordadas na sala eram com foco nos vestibulares. Muito do que a gente aprendia do que a gente via no vestibular era aprendido em sala de aula no dia a dia. A gente tinha simulados no final, acho, se não me engano, no final de todo o semestre a gente tinha simulados com questões de vestibular e era uma prova que as regras, digamos assim, eram muito parecidas com as provas de vestibular. E isso fez com que a gente se sentisse mais confortável com a ideia de fazer essas provas para o futuro. E eu acho que isso ajudava também na decisão do que fazer no futuro, de qual faculdade ir. A gente tinha muito esse papo com os professores. Eu lembro do professor Evandro, que era nosso professor de artes, e ele era um orientador também, e às vezes sentava para ficar conversando com a gente horas sobre isso. E isso ajudou muito a abrir nossa mente, a decidir o que a gente queria fazer. E é uma coisa que infelizmente nem todo mundo tem oportunidade. Na escola estadual, você tinha essa atenção? Eu sei que você estudou no primeiro, estava longe de fazer, por exemplo, uma prova do Enem. Mas eles sempre falam que se você estuda um ano, você já está atrasado. Então, tinha um certo cuidado, um preparo para o Enem? Eu acho que a falta de estrutura, a falta de atenção que o professor do Estado tem, não te dá abertura para fazer esse tipo de coisa. É uma sala muito cheia, com alunos bastante desinteressados, porque por conta dessa estrutura tradicional de ensino, então o professor não tinha tanta abertura, por conta daquela falta de organização, enfim. Talvez se tivesse uma conscientização melhor, se tivesse uma estrutura melhor e tivesse essa questão da modernização do ensino, os alunos se abrissem mais também para o professor, para conversar e para entender. Então, uma coisa que eu acho interessante ser falada é todo mundo aqui, a gente tem a ciência que as escolas estaduais não fazem parte aqui da prefeitura, não é problema da prefeitura, mas está localizada no município, certo? Então, até provas que são realizadas, são provas tipo Prova Brasil, essas coisas, se pegam pela nota do município, entendeu? O município, os alunos de Poá estão mais avançados que Itaquá, por exemplo. Então, acho que falta um pouco de atenção dos prefeito, vereador, visitar essas escolas e implementar novos meios tecnológicos. Sei que é caro, mas também não é impossível, né? Deixa eu ver. Sendo o tema de redação no Enem, em 2018,
manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E agora, que é um tema que vem sendo, faz um bom tempo sendo falado, que é as fake news, que são as fake news. Como você observa os jovens nas redes sociais? Eu acho que a internet, as redes sociais foram extremamente importantes para o conhecimento e para a união também das pessoas, obviamente também para o entretenimento. Então, eu acho que aquele método da proibição, aquele método de educação super tradicional não funciona com o jovem de hoje. O que é necessário fazer é conversar, se abrir. O pai tem que ser amigo do filho, para que o filho se sinta confortável em contar certas coisas e para que ele seja mais aberto também a receber orientação. Porque, por exemplo, chega a adolescência. A adolescência, automaticamente, a maioria fica um pouco mais rebelde. Eu falo como experiência própria. Então, eu já não tinha muita atenção dos pais, assim, né? Então, você fica vulnerável para essa riqueza que é toda a internet, assim. Então, você vê de tudo lá. Então, por exemplo, eu ia ver, naquela época, o Felipe Neto, por exemplo, é um influenciador que ele sempre foi muito em alta. E ele tinha aquele quadro lá, não faz sentido. Então, falando sobre as coisas, dando a opinião dele. Então, você pegava muito daquilo e todo aquele ódio, você usava, que entrava dentro de você, entendeu? Então, eu acho que o argumento dos pais falar assim, de não dar muita atenção para os seus filhos, parte um pouco da ignorância deles, né? Porque, por exemplo, quando o povo quer alguma coisa, eles se empenham para aquilo. Por exemplo, o WhatsApp mesmo. Muito povo fala, não, isso é coisa de jovem, não vamos. Hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo isso, empresa, tudo mais. Então, quais são os perigos que temos que ter para evitar sobre nossos dados, intimidades, com esses veículos de comunicação? Eu acho que o principal assim, é você não confiar em todo mundo. Você checar a fonte. Viu uma notícia? Vai checar, ver se outros portais de notícias falaram. As pessoas costumam ter preconceito com portais de notícias muito grandes, mas, querendo ou não, eles são os melhores, as melhores empresas que veiculam notícias. São mais confiáveis. Sim, eles vão estar sempre à frente. Então, acho que é isso que é importante, você verificar sempre a fonte do que você está vendo. E não confiar em todos. A internet, como eu falei, ela é muito benéfica para a questão de conhecimento, mas você tem que ter um pouco de cuidado, porque todo tipo de pessoa está ali. Então ter bastante atenção no que você recebe. Aqui, ó. Já faz um bom tempo que os jovens e adultos estão mais ligados nas questões políticas que regem nosso país. Como você vê essa polarização de ideias e como não cair em ideias extremistas? Eu acho muito importante esse movimento maior da população com questões políticas. Obviamente somos nós que decidimos quem vai ficar, quem vai estar nesses lugares, quem vai tomar essas posições. Então, é extremamente necessário que a gente saiba mais, que a gente entenda mais. Acredito, inclusive, que isso deveria ser ensinado na escola. Mas a forma de não cair em ideias extremistas é você consumir conteúdo de todos os lugares, ler sobre tudo. Se você concorda mais com ideias de direita, lê também sobre as ideias de esquerda, porque na realidade são todas pessoas querendo melhorar o país, querendo melhorar a economia, enfim. Então tá todo mundo com boas intenções. E nem um lado está totalmente certo, nem o outro está totalmente errado. Você tem que juntar os dois para saber o que realmente funciona, o que realmente vai ser benéfico para todos, não só para uma parcela da população. Então, o que eu sinto falta é a falta de debate que existe. Parece que o debate só é feito em período de eleição. Sim. E eu acho que estamos na era da internet, na era da informação, onde até uma criancinha já sabe mexer, já sabe jogar, já sabe, entendeu? Então eu acredito que as pessoas muito falam assim, que eu vejo nas ruas falam assim, que a única eleição que vale a pena é a de presidente. Mas só que se esquecem que tem toda uma base, tipo, você tem que melhorar, por exemplo, o seu terreno para você querer melhorar o terreno do vizinho, entendeu? A mudança começa de você. E muita falta de debate. E, enquanto a população achar isso uma perda de tempo, que nunca vai mudar, vou conquistar isso só trabalhando, a gente vai continuar estagnado, entendeu? E ficar só se xingando. O que mais você encontra na internet é só xingamento. Eu
acho que as pessoas caem muito no famoso bait, né? É o cara que tá lá só pra te encher o saco, só pra você ficar estressado, porque ele quer ver o circo pegar fogo. E é isso que eu acho que esse foi o maior problema das discussões de 2018. As pessoas não estavam dispostas a debater, elas estavam dispostas a brigar. Sim. E esse é o maior problema. Sim. E acaba sendo uma massa de manobra para um cara que, por exemplo, o cara tem um certo entendimento. Aí ele chega numa pessoa que não tem tanto entendimento. Então ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir, entendeu? E a pessoa leva isso como uma filosofia, leva como bandeira. Alguma coisa que eu quero que as pessoas entendam que para si, que não idolatrar políticos, né? Porque independente do partido, independente da sua escolha, sendo de um lado esquerdo, direito, centro-esquerda ou centro-direita, ou extrema esquerda, extrema direita, todos são políticos, entendeu? Então você não pode ficar idolatrando, porque eu penso assim, é uma visão minha. Eles são nossos funcionários, entendeu? Eles são nossos funcionários. Então eles que devem lealdade à população, e não a população com eles. Até na questão da venda de votos. Eu vou votar em fulano de tal, porque fulano de tal me ajudou. Fulano de tal me deu isso. Eu conheço a família do fulano de tal, então eu vou votar nisso. E é por isso que o país ele não se desenvolve. A cidade não se desenvolve. Igual uma das perguntas mais importantes que se tem que fazer para aqui os pré-candidatos a prefeito de Poá, são 3 assuntos que, na minha visão, são mais importantes do momento. O antigo fórum, que está em situação de calamidade, onde moram pessoas lá. E se demolir aquele prédio, as pessoas ali podem ser mortas, ou elas não vão ter lugar para onde ir. Aí eu conversei com o vereador e falou assim, mas tem albergues, muitos não querem conhecer albergue porque tem que seguir regras. Mas tem um certo contato com a sua família, né? Quem vai negar o aconchego da família? Eu acho isso daí um pouco meio difícil. Enquanto as pessoas não questionar os seus candidatos e votaram só por conta de uma afinidade, a gente vai continuar no mesmo lugar. Eu acho que o brasileiro vê muito político como uma celebridade. É. Ele é o famoso, ele não é uma pessoa que está ali para servir a população, de certa forma. Ele está recebendo para isso. Sim. Para servir a população, para fazer com que os interesses da população sejam colocados em prática. Uhum. E eu acho que é esse o grande problema. Sim. Então, o que você... Aqui, cadê? Calma. É papel dos professores promover debates com diferentes ideologias, ou você acha melhor, por exemplo, uma escola sem partido? Eu acredito que seja assim o papel dos professores ensinar e orientar e promover esses debates. Na ETEC a gente teve muito debate sobre política, sobre história, sobre vários assuntos. E isso é importante porque gera o interesse do aluno. Uhum. Mas eu acho que isso tem que ser feito de forma consciente. Eu acho que o professor tem que passar conhecimento. Talvez não seja tão benéfico para a formação do aluno que o professor mostre seu interesse pessoal. Uhum. Claro que ele é humano, ele vai fazer isso de alguma forma, mas eu acho que o importante é orientar o aluno a decidir o que ele acha que é correto, o que ele entende. Sim. E assim, em geral, os debates geram o interesse desse aluno. Eu gostava de debates na escola. Nesses debates havia algum tipo de opressão a um pensamento contrário? Sempre há. Infelizmente sempre existe. Eu acho que isso é um problema das pessoas no geral. Às vezes a gente não é tão aberto a aceitar opiniões contrárias. Mas eu também acho que isso é uma coisa que muda com o tempo. Quando você é jovem, você é muito agitado, você é influenciado, mas você quer influenciar também. Sim. Então eu acho que isso infelizmente é inevitável, assim. É uma coisa que você vê de casa também. No seu pensamento, você acha que existem limite ou, por exemplo, assuntos que não devem ser debatidos ou tudo tem que ser questionado? Eu acho que tudo tem que ser questionado. É importante que tudo seja questionado. Hoje em dia, por exemplo, questões de homossexualidade, religião, questões de gênero, são muito mais debatidas pelos jovens. Uhum. E isso ajuda a diminuir preconceito, por exemplo. Uhum. Se você não debate, se você não ensina, se você não conversa sobre, as pessoas vão ficar fechadas na caixinha delas, na bolha delas, e elas não vão conseguir se abrir para o restante. Sim. Por exemplo,
Você sabe falar inglês fluente, né? As empresas ainda dão mais prioridade para quem sabe falar inglês fluentemente, e o que te levou a querer aprender outra língua? Eu acho que sim, as empresas ainda dão bastante importância para isso. Eu vejo programas de estágio que pedem que alunos não tenham, que não priorizam isso, mas ainda assim, quando você vai conseguir uma vaga fixa em empresas maiores, eles priorizam uma pessoa que fala uma segunda língua. Eu me interessei por aprender inglês assistindo séries e assistindo filmes e ouvindo música. Isso me fez buscar conhecimento e eu passei a gostar da língua, eu amo falar inglês. Mas na escola, por exemplo, eu não tinha tanto esse interesse, porque o que a gente aprende é muito pouco para gerar interesse de verdade. Isso é, inclusive, uma coisa que eu acho que deveria mudar. Na ETEC eu tive acesso a aulas de inglês e aulas de espanhol. Mas ainda assim, eles têm um regulamento, os professores têm um regulamento que eles devem seguir. Então a gente não conseguia ter tanto aprendizado. Mas quando você traz um pouco mais disso para a escola, quando você gera um pouco mais de interesse no aluno sobre isso, faz com que ele queira buscar novos ares e queira evoluir também. Então, no meu período de escola, passavam anos e anos, eles ficavam sempre presos no verbo to be. Só fica preso nisso, e você não aprende nada de diferente. Aí eu fui fazer curso de inglês, eu aprendi outra coisa, entendeu? Uma coisa que eu vejo interessante, né, no curso que eu fiz foi a conversação, entendeu? Coisa que não acontece muito na escola. Na escola é mais o professor escreve alguma coisa na lousa e repete. Passa uma música, lê, e você tem que falar, como que é mesmo? Você tem que ler aquilo da forma que você acha, né? Já o mais fácil de ser aprendizado é a conversação mesmo, né? Que são as chamadas conversations. E para você, na sua visão, você acha que nas empresas eles se pegam um pouco a diploma ou a pessoa saber falar mesmo? Eu acho que depende da empresa, eu acho que depende do empresário, do processo de seleção. Mas também não é difícil você não se apegar tanto ao diploma, porque às vezes você não tem como avaliar essa pessoa antes da contratação. Empresas que são mais avançadas tecnologicamente, que têm processo de estágio ou de trainee virtual, por exemplo, apresentam testes para que eles possam avaliar seu desempenho em certas questões. Mas eu acho que sim, algumas empresas ainda se apegam demais ao diploma. Sim. Você começou a dar aulas de inglês particular, né? Sim. Como as pessoas fazem para entrar em contato com você? Elas podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, emilysoares73@hotmail.com, e aí eu vou estar passando a orientação, a gente vai conversar sobre questão de datas, de aula, de valores e tudo mais. Sim. O que você vê de positivo em nossa cidade se tratando de educação, segurança, esporte, arte? Atualmente eu acho que essas questões são bem precárias em Poá. Eu amo a minha cidade. Atualmente eu não penso em mudar, mas eu acho que a gente já teve mais incentivo cultural, por exemplo. Apesar da falta de segurança que tinha nos shows, nas festas, a gente tinha mais esse tipo de questão. E era mais organizado. Eu acho que com o tempo foi ficando desorganizado. A segurança também é algo que está realmente precário na cidade. Mas eu acho que Poá é uma cidade que tem futuro, é uma cidade que tem bastante potencial se for trabalhada da forma correta. Sim. É uma cidade que, por exemplo, deveria ser turística, por ser uma estância mineral. Mas isso é uma coisa que hoje em dia provavelmente não tem como mudar. E comparando com cidades vizinhas, né, a gente está um passo à frente, né? E uma que você falou da segurança dos policiais, uma coisa que eu não entendo, e sempre vou questionar, que eu vou ter entrevista com um pré-candidato a prefeito, o porquê a gente tinha um grande número tinha, por exemplo, 50 GCMs, e hoje a gente só tem 24. Antes se fazia mais ronda nas escolas. Aqui na avenida mesmo, onde eu moro, a avenida é gigante, vai até a Praça dos Eventos, até a Fonte Áurea. Então é enorme, não tem como apenas um carro de polícia ficar circulando ali, porque tem que ser 2 ou 3 até, porque meu tio já foi roubado aqui na rua, tipo,
ninguém conseguiu achar, não tem câmera, não tem policial, então você acaba refém. Um tempo atrás também aconteceu um linchamento aqui, dois indivíduos tentaram roubar, né, uns adolescentes, só que esses adolescentes aí se chamou um pessoal, se juntou e teve uma maior pancadaria ali. As pessoas passavam na rua e gravavam admirando o linchamento. As pessoas admiravam um linchamento, entendeu? Mas você acaba pensando pelo ponto de vista humano, não é legal. Você vê uma falta de atenção dos policiais, de câmera, porque a gente poderia muito bem prender esses indivíduos, se não prender com as câmeras, identificar e ir atrás desse povo, entendeu? Eu acho que é uma questão, um problema não só da nossa cidade, do país inteiro. A justiça não funciona, você não tem policiamento na maior parte dos lugares e existe muita impunidade e a população acaba ficando refém da criminalidade. E aí quando eles têm a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, não é correto, mas acabam fazendo porque não tem outra alternativa. Sim. Aqui, muito se fala agora que tem um projeto na cidade chamado Projeto CESAI, onde vai ter, não sei, vai ser, por exemplo, 150 câmeras, onde vai pegar todos os pontos da cidade. Mas pense, estamos em 2020, indo para 2021, e olha o tanto de tempo que levaram para ter um projeto desse, entendeu? Tivemos um corte aí porque a câmera deu limite, eu tive que apagar algumas coisas, então vou voltar daquele ponto. O que eu estou falando assim, a gente está falando sobre a falta de segurança, a falta de câmera aqui. E o que eles estão tentando implementar é um projeto CESAI, onde mais ou menos vai ter 150 câmeras que vai pegar a cidade inteira. Mas estamos em 2020 para 2021, estamos no último ano, né? No último ano de governo do atual prefeito, e o projeto vai ser terminado só, por exemplo, em dezembro ou em janeiro, entendeu? Olha o tanto de tempo que eles tiveram para fazer algo dessa magnitude. E uma coisa que é uma riqueza dessa página, desse canal, que é que o povo questione. Porque não adianta nada a gente querer mudança se a gente não dá a cara a tapa, entendeu? Se a gente não fazer uma pressão popular. Se a gente falar assim, tudo política, tudo faria mesmo saco e nada vai mudar, ter essa ignorância. É legal, vou bater sempre nesse ponto para abrir a cabeça do povo também. Vamos voltar lá para a pergunta. Qual mensagem você pode passar para a nossa população nesse momento de eleições? E se tivesse a oportunidade de falar algo para os candidatos, o que seria? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar para a população é pesquisa. Pesquisem sempre, se interessem por aprender, por saber a história, o histórico daquele candidato, saber o que ele já fez, quais são os projetos dele. A gente vive numa cidade relativamente pequena e às vezes a gente vê essas pessoas todos os dias na rua, alguns deles são abertos a conversar. Uhum. Então tente conversar com eles quando você tiver a oportunidade, porque isso é importante para você decidir o que você vai fazer. Não decida de forma aleatória, só porque não adianta, é só um voto, isso não vai interferir. Sim, interfere. Por um que se formam 100 mil. Sim. Então se interesse. E o que eu gostaria de falar para cada candidato é que sejam abertos essas pessoas também, a vir aqui, dar entrevista, a conversar com as pessoas e a expor o que eles querem fazer. E também, eles são moradores dessa cidade. O que muda pra gente, muda pra eles também. Sim. Então falta transparência na sua visão? Falta, sim, com certeza, falta transparência. Sempre faltou transparência. Sim. É muito fácil você aparecer em época de eleição, querer fazer isso aqui, aquilo ali, querer conversar com as pessoas na rua, mas no dia a dia, durante o seu mandato, você não fazer nada. Ou antes de se candidatar, você não fazer nada, você não dar a cara a tapa. Sim. Você não tem que conquistar só as pessoas que estão perto de você, você tem uma cidade inteira para conquistar. Então você tem que aparecer mais, você tem que conversar mais e se dedicar mais. Sim. E uma coisa que eu acho legal falar também, para o povo levar a sua cidade com mais seriedade, porque eu vejo muitas pessoas rindo da própria cidade, tirando foto de algum lugar que está abandonado e dá risada, fazendo piada na internet. E em vez de você dar risada, você tira a foto e fala assim, você não poderia dar uma atenção para isso e aquilo, até porque
todos os políticos, na hora de pedir voto, eles vão até você e vão na sua casa e interrogam você. Por que vocês não podem interrogar eles quando eles chegam no posto, né? No posto deles. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz que eu tive a honra de entrevistar ela. Esse é o quadro Pela Educação, onde eu vou entrevistar alunos, eu vou entrevistar professores, eu vou entrevistar professores de arte também, porque a educação, a arte, a cultura é o melhor caminho para, igual eu falei na introdução, para ter uma nação e uma sociedade mais próspera e ficar mais atenta também com o que se passa. Os pais, a gente falou muito da questão dos pais e filhos, entendeu? Que tomar cuidado com acesso à internet, a rebeldia dos jovens, você... Até é legal, pô, o pai se entreter com... Saber, tipo, por exemplo, o jogo que o filho tá jogando. Ele fala, não, é uma besteirinha que eles estão jogando na internet. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um jogo chamado Baleia Azul, onde os jovens eram induzidos a se suicidar, cumprir metas para se suicidar. É isso que o pai tem que saber, o mínimo, né? Porque para ter um certo tipo de censura com os seus filhos. Porque são crianças, não sabem de nada e tem que ter uma supervisão dos maiores ídolos deles, né? Sim. Tem mais alguma coisa para dizer? Ainda falando sobre essa questão de pais e filhos, você se interessar pelo que seu filho se interessa ajuda a estreitar essa relação. Então, isso ajuda que no futuro você tenha uma criança que, mesmo que tenha problemas, ela vai saber buscar ajuda, ela vai saber conversar com você e isso ajuda a manter uma relação harmônica e de felicidade também. O filho não tem que ter medo do pai. O pai, como eu disse antes, eles têm que ser amigos. Sim. Isso é muito importante para a formação de caráter. E você tem alguma indicação de mais uma pessoa para vir aqui conversar, trocar uma ideia, que seria interessante a gente conversar, que tem muito a agregar? Além dos candidatos políticos, que eu acho muito, muito importante que eles venham e falem, como você falou anteriormente, entrevistar professores. Eu acho que os professores são uma classe de trabalhadores que são muito, muito desvalorizados. Para você se tornar um médico, você precisa de um professor. Para você se tornar um engenheiro, você precisa de um professor. Eles precisam de mais apoio e mais voz. E eles não têm tanto isso. Sim. E eles têm uma jornada de trabalho também bem complicada, difícil. Trabalhar com adolescentes, com crianças não é fácil. Ainda mais pessoas que foram criadas por pessoas que você não conhece. Sim. Então, acho que dar voz aos professores é muito importante. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo longo, porém muito informativo. E até a próxima.